caderno cai no pátio da escola. Você o vê, lê o que tá na capa e descobre que é um caderno da morte. Você pegaria pra descobrir do que ele é capaz? Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliari e hoje eu trago um comparativo dos filmes live action de Death Note. Provavelmente você conhece o anime Death Note, e se por acaso você ainda não viu, eu recomendo muito que assista. Mas não é sobre ele que eu vou falar hoje. Hoje em dia meio que tá na moda fazer adaptação de várias plataformas para o cinema. Quem nunca ouviu falar de livros, jogos, quadrinhos, todos sendo jogados para as telonas com atores reais? Você conhece a sensação de ver seu personagem favorito sendo interpretado por uma pessoa real, não é mesmo? A primeira adaptação live action de Death Note aconteceu em 2006 e foi produzida no Japão. A história toda foi dividida em dois filmes, Death Note e Death Note The Last Name. Um pequeno parênteses aqui para uma curiosidade. Os filmes foram baseados no mangá de mesmo nome do autor Tsugumi Ohba. Um pequeno adendo, parece que Tsugumi Ohba é um pseudônimo do criador de Death Note. Segundo uma produtora, ele passa o dia inteiro escrevendo segurando os joelhos, tipo como o L faz. Já o anime veio meses depois dessa adaptação. Voltando dos parênteses, mesmo com a ótima recepção da crítica sobre o filme, ele tem algumas diferenças essenciais que acabaram mudando um pouco o desfecho da história. Recentemente, a Netflix lançou a sua adaptação americana da história. Antes de tudo, vamos colocar em mente que a adaptação não é cópia, certo? Entendido? Porém, quando se usa um nome tão forte quanto Death Note, espera-se que haja um certo respeito em relação à obra, que haja respeito ao brilhantismo de um homem como Tsugumi Ohba. Quem acompanha o canal sabe que isso é uma coisa que me incomoda bastante e foi exatamente o que aconteceu com Guerra Civil. Usaram um nome forte para poder chamar público, desrespeitaram o pano de fundo, distorceram personalidades de certos personagens chaves, pegaram um mínimo de inspiração e ainda distorceram a história toda. Sabendo disso tudo, deixe-me começar a reclamar. Death Note tem uma história muito conhecida e posso dizer até que idolatrada por muita gente. Eu acabei assistindo o anime na época que ele estava em alta, lá por volta de 2007, 2008. Acontece que eu acabei reassistindo ele mais duas, 3 vezes, eu acho, sendo que uma delas foi antes dessa estreia do filme da Netflix e agora estou assistindo novamente, por culpa de Maiki, porque meu namorado me decepcionou profundamente quando ele tinha me falado que ele não tinha assistido o anime ainda. Bom, primeiro de tudo, eu não gosto tanto assim das adaptações japonesas, mesmo elas tendo se mantido mais fiéis ao mangá, e gosto menos ainda dessa adaptação da Netflix. Não. Na verdade, essa adaptação da Netflix é uma completa catástrofe, um desrespeito à obra original japonesa. A adaptação live action japonesa focou mais um pouco nessa parte investigativa, essa parte policial do anime. A batalha de inteligência entre o L e o Light, ou Raito, como você quiser chamar, ou até mesmo Kira, quando eles querem se referir a toda essa tragédia que tá acontecendo aí no anime. Tá que houveram algumas modificações em relação ao Light e a Misa, principalmente, mas nada que seja muito absurdo, até porque a mídia às vezes pede algumas mudanças. A ideia de que Kira é realmente um deus é totalmente respeitada nesse live action, e que pra mim é a parte principal de Death Note. Já a adaptação americana, aquele lixo da Netflix, focou mais no relacionamento do Light com a Mia, que é a correspondente ali da Misa. Acontece que acabou que o filme virou um filme de pegação adolescente, misturada com as imprudências da galera dessa época de faculdade, sabe? Que vive fazendo merda. Aquela coisa bem americanizada. Independente da adaptação, a história ficou bem pouco trabalhada. Eles acabaram desvirtuando diversas personalidades dos personagens principais. Tivemos umas atuações ali que foram bem capengas e certas conclusões que foram tomadas ali no filme ficaram meio sem explicação. A ideia de Kira ser um deus fica praticamente em segundo plano, sendo que no Death Note isso daí é o primeiro plano, isso é a plot principal da história. Além de não ter uma das características principais do Light, que é a soberba dele em ser o melhor em tudo. Eu senti falta de muitas coisas relacionadas ao Death Note que poderiam muito bem ter sido aproveitadas pro filme. Tipo essa coisa de quem tocar no Death Note e poder ver um Shinigami. Cara, isso ia fazer uma diferença absurda no filme e eles tiraram da bendita adaptação e foi desnecessário. Outra coisa que fez muita falta, que é uma característica
super importante e que ia fazer muita diferença no filme também. A frieza e o calculismo do Light, o autocontrole dele, a inteligência dele em relação a tudo que rola ali na história, sabe? Assim, o Light, ele mata pessoas, tá? Mata, mas ele é super apegado às regras. Ele mata condenados, ele mata pessoas más. Tá que ele mata um inocente ou outro, mas tem suas razões também. E não sai matando qualquer um pela frente assim, não. Assim, eu não vou falar que não tem coisa boa no filme, porque eu vou estar sendo hipócrita. Eu realmente gostei muito da Mia. Gostei da sua personalidade, das convicções que ela tinha. Pra mim, isso foi o que acabou movimentando toda a história do filme. Aliás, a engenhosidade que ela teve em diversas situações do filme acabaram sendo mais Light Yagami do que o próprio Light Turner, que foi a inspiração do personagem. O Light parecia um adolescente retardado, assim, um pingo de juízo e que era bem histérico, sabe? Se você acompanha aí o Facebook, Twitter, com certeza você já viu a cena de que ele encontra o Ryuk. Gente, o que foi aquela histeria? Eu entendo que você dá de cara com a porra de um deus da morte, um bicho feio daquele, é bem assustador, mas o ataque de pelanca que o Light teve, né? Acho que foi um tanto quanto demais. Talvez se a Netflix trabalhasse mais um pouco a personalidade do Light e também do L, que é um probleminha que eu vou entrar um pouquinho mais ali na frente, talvez o filme ia se tornar um pouco mais interessante, ia sair um pouco da pegação adolescente, porque a Mia e o Light ficam se pegando grande parte do filme enquanto eles estão escrevendo nomes no caderno. Dei spoiler? Não sei se isso é um spoiler, porque todo mundo sabe que os dois estão juntos, mas se for spoiler, sinto muito. Mas eu estou muito revoltada pra ficar me preocupando com isso. Isso porque eu não tô querendo comparar certos princípios que o Light tem. Idem ao L, porque na boa, essa versão do L que a Netflix fez, né? Ele é um detetive, treinado desde a infância, e isso é falado no filme, tá? Vamos frisar bem, é falado no filme que ele é treinado desde a infância pra ser o melhor detetive do mundo. Agora, o jeito que ele se descontrolou no filme, cara, isso não faz sentido. Eu já assisti muita série e filme policial americano pra saber que ele se descontrolou por muito pouco e de um jeito muito estranho. Uma coisa que eu queria frisar aqui, que queria abrir uma discussãozinha, foi a cena das mortes no filme. Eu achei que elas ficaram bem produzidas, mas elas me lembraram muito Premonição. Eu assisti Premonição um pouco depois de ter assistido Death Note, porque tava passando na TV e realmente me lembrou bastante, tá? Mas assim, foram cenas bem trabalhadas, mais um ponto aí pra parte que teve coisa boa no filme. Mas agora, em resumo, a Netflix tinha uma ótima história em mãos e acabou dando tiro no próprio pé. Tivemos coisas boas, sim, como eu falei, mas de resto, cara, tá difícil salvar alguma coisa, sabe? Isso até se a gente ignorar a história em que o filme foi baseado. Eu espero muito que eles não cismem de fazer a sequência que eles estão falando aí, que estão querendo, que só falta a Netflix falar que sim, que eles vão fazer a sequência. Gente, errar é humano, mas errar 2 vezes é burrice. E assim, as adaptações japonesas só são legais porque elas tentaram adaptar mais o mangá, e isso não quer dizer que elas são 100% boas, tá? Mas agora, se você quiser ver um filme inspirado na história de Death Note, eu recomendo você assistir o Light Up New World. Ele saiu agora no início do ano, na verdade ele saiu em 2016 lá no Japão, mas teve até uma sessão especial aqui no Brasil que eu fiquei sabendo, eu não lembro se foi a Cinemark que fez, mas tem 1 ou 2 meses que foi passado aqui no Brasil. E é uma história inspirada em Death Note, usa como pano de fundo Death Note, mas ela se passa 10 anos depois dos acontecimentos principais da história, então super recomendável. E você assistiu Death Note, o que você achou? Você já conhecia a história antes de assistir o filme? Porque sinceramente isso faz uma grande diferença. Eu sei de gente que assistiu o filme desconsiderando totalmente a história original e sem ter assistido, que achou coisas bem diferentes da galera que é meio fissurado em Death Note. Então deixa sua opinião aqui embaixo e a gente vai conversando a respeito disso daí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais que apareceram já aqui na tela e estão listadas aqui na descrição também. No final desse vídeo tem mais 2 pra você continuar acompanhando o trabalho do Zona. E não esquece de deixar sua inscrição aqui embaixo, né? Pra dar aquele help e também pra acompanhar aí os próximos vídeos que virão. Eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!